E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar, no canal. Hoje para falar sobre o Wendel, né? Parece que o Wendel está chegando aí. Hoje, na hora do almoço, eu acho, o Vene Casagrande, né, postou primeiro, mas eu tava esperando mais alguém confirmar, não porque eu não confio no Vene nem nada, é que eu preferi esperar alguém mais próximo do dia a dia ali. E hoje, agora há pouco, né, há minutos atrás, a Gabi confirmou. Gabriela Brito, que participa comigo na live do trio, e Felipe Noronha, é claro, às 10 horas da manhã, todo dia no Elvin Santos, se você não sabe, é esse o horário e esse o local. A Gabi confirmou agora há pouco, né, que o Santos avançou, tá bem próximo aí. Tô até com o tweet dela aqui aberto, que ela fala que o Porto aceitou a condição de obrigatoriedade de compra atrelada a metas do jogador durante o empréstimo, ou seja, ele só vai ser comprado se cumprir metas. A gente não sabe quais são essas metas, mas tomara que sejam metas de gols, né, principalmente, porque a gente sabe, né, às vezes tem alguns empréstimos, o próprio Jean Lucas pro Bahia, né, a gente vendeu com uma obrigação de compra, vendemos com a venda normal, mas algumas metas ali que eram mais fáceis até, né, se ele tivesse em campo 60% dos minutos e não sei o que, e foi bom porque aí atingiu fácil e o Bahia precisou pagar um extrazinho, né. Mas tem o lado ruim também, né? Igual o Lucas Lima quando veio pra cá e assinou um contrato aí muito longo, né? Que até final do Paulista do ano que vem, né? Que era também metas de minutos. Essas metas são muito fáceis e aí é ruim, né? Porque vamos supor que as metas do Wendel sejam de minutos e ele não joga nada, mas jogou os minutos suficientes, ele vai ter que ser comprado. Mas enfim, a gente não sabe se são essas metas, eu torço muito para que sejam metas de gols, né? Porque aí significa que ele tá indo bem. O Wendel que é centroavante. Já vou falar um pouquinho das características dele até. Normalmente eu faço isso quando anuncia, né? Mas no bilhar, se eu fiz sem anunciar, talvez no Wendel depois eu traga mais números no vídeo quando realmente anunciar, né? Enfim. Mas até agora, quando o Vene Casagrande postou, né? Ele anunciou que era um empréstimo de 1 ano, ou seja, até provavelmente final de agosto do ano que vem, né? Quando acaba. Quando começa a temporada europeia, acaba ali a janela, enfim. A opção de compra seria de 3 milhões de euros, que dá mais ou menos aí uns 21 milhões de reais, né, se eu não estou enganado. É um valorzinho, né, considerável, enfim. A opção de compra seria por 80% dos direitos do Wendel, né? Esse é o valor aí que o Vene colocou. Nas primeiras informações até, né, quando lá atrás o primeiro jornal foi o jornal português, né, O Jogo, que falou sobre essa negociação, citaram que o Santos pagaria 500 mil euros, né, que dá aí já um valorzinho também, né, de uns 3 milhões, aí, um pouquinho mais talvez, mas que depois, se o Santos fosse comprar, seria abatido no valor, né? Enfim, então, vamos contar aí mesmo uns 22 milhões de reais, né, se realmente o Wendel ficar lá na frente. O Wendel na última temporada teve 31 jogos com 26 como titular, né? Foram 18 gols e 8 assistências, números bons, né, participação interessante. Nesses 31 jogos, 30 foram pelo Porto B, na segunda divisão portuguesa, e um foi 5 minutinhos só pelo Porto principal, num jogo na Taça de Portugal contra o Vitória de Guimarães, né? Mas, enfim, ele tem 24 anos, 1,78, repito, se ele for confirmado depois, vou fazer um levantamento um pouco maior, até de números, mas pegando já informações iniciais, né? E é centroavante. E aí eu já assisti, né, 2 jogos dele, né, por esses dias aí, né? E acho que dá para falar já algumas coisas, né, de características. Ele é um bom finalizador, é um cara que tem um posicionamento bem interessante na área, sabe muito bem onde ficar para fazer gols, né? E também é um cara ágil, né? Tem uma boa movimentação ali para um centroavante. Ele é um centroavante, por exemplo, que se mexe mais, sai mais da área. Não digo sai mais da área, porque o Furt também sai bastante da área, mas digo mais ágil que o Furt, sabe? É um cara que consegue se movimentar mais que o Furt. E participa bem do jogo. Tem um passe também razoável, tá? Um jogador que consegue fazer uma tabela, consegue fazer um pivô e devolver a bola com uma certa qualidade também. Perdão. Aí tem os outros pontos que pensando em encaixar no esquema do Carille, ele não parece ser um grande cabeceador, tá? Eu ainda vou ver mais jogos e tal, mas o que eu vi até agora não me chamou a atenção ele como um grande cabeceador, né? Então bola aérea com ele também vai ficar meio limitada, né? Outra coisa é que ele não é muito forte, né? Não é um jogador tão forte mesmo para fazer o pivô como o Furt faz. E ele também, já falei, tem 1,78, né? Não é tão grande também, né? É um jogador um pouco até baixo, né? Enfim, uma altura razoável, vai.
mas não parece ser esse cara tão forte para fazer o pivô. Não tem também uma grande condução, né? Não é um jogador para correr tanto com a bola dominada e tal, mas é aquilo, quando tem ela no pé, é o jogador para resolver mais rápido, digamos assim. Você não vai querer dar ela no pé para ele contra dois defensores que ele não vai conseguir se virar muito. Mas um cara para dar um toque só, para dar um passe, para dar até um drible curto e finalizar, é uma opção interessante. São coisas que ele consegue fazer, mas não adianta dar a bola para ele lá atrás no meio de campo e mandar ele percorrer uma distância longa, isso ele não vai conseguir fazer, tá? E isso é uma própria coisa que o Furt, por exemplo, não consegue, né? E, enfim, acho que não é nem questão de ser demérito ou não, é só mesmo falando aqui características do jogador, coisas boas que ele faz, coisas ruins que ele faz em campo, ou pelo menos não são tão boas, né? Mas, enfim, eu tô falando, né, que eu tô assistindo ainda, então conheço pouco do jogador ainda, mas eu acho interessante, para ser justo aqui, né, eu acho interessante o tipo da aposta que está sendo feita. Posso achar os valores altos, e acho até um pouquinho, tá? Não sei se é um cara que valeria esse esforço financeiro aí. Sobre salários, eu vi muita gente comentando até que soltaram informações de ser um salário muito mais alto e tal. Ninguém falou, não vi ninguém falar sobre isso agora, né, nesse estágio de negociação. Então eu prefiro também não falar tanto, tá? Não trazer tanto aqui para esse debate. Mas, enfim, acho interessante a questão de vir de uma análise de mercado, né? Veio da análise de mercado esse nome, essa sugestão. Então, acho interessante partir daí e não ser uma indicação direta, porque indicação direta a gente sabe que tem as preferências do treinador, os gostos talvez, enfim. A análise é estudada em como o time joga, como o técnico pretende utilizar e pode utilizar, e aí trazem o jogador, né? Então, para ser justo, preciso ser justo. Acho interessante partir desse princípio. Acho um nome também que é fora do comum, né? Fora do radar, como um cara de 24 anos ainda, fez a base no Flamengo, a gente sabe, passou lá por Portugal depois, por outros times também já, enfim, então acho que é uma questão aí até interessante de você analisar bem. Então, no geral, eu acho que beleza, dá pra fazer a aposta, sabe? Repito, só a questão financeira aí que é um pouquinho cara. Claro, isso dependendo também de como ele for desempenhar, né? De repente ele faz gol pra caramba e aí 20 milhões fica um valor razoável, né? Mas enfim, então é isso. O Wendel deve chegar, é o cara aí que deve ser o novo reforço do Santos. Passou por Leixões e Covilhão também, eu tava procurando aqui antes, enquanto falava, além do Porto, né? Então é isso. Fechou? Por hoje é isso. Repito, se ele for anunciado, faça um vídeo mais longo e tudo mais, falando até de números bastante, né? E quarta-feira, o Santos anunciou hoje também, um recadinho, quarta-feira, coletiva do Marcelo Teixeira, às 11 horas da manhã, lá na Vila Belmiro. Então estaremos lá, claro, e depois a gente repercute aqui no canal o que aconteceu, o que ele falou, enfim. Fechou? Até amanhã, valeu!